Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de missiologia do nosso curso teológico ministerial. Estamos estudando a doutrina de missões. Na aula passada, nós já introduzimos o conceito de missões, estabelecemos ali as definições corretas e as bases teológicas que fundamentam a nossa tarefa de fazer missões. Nós também pontuamos na semana passada que a tarefa de evangelizar o mundo é uma das razões de existir da igreja, baseada na grande comissão de Jesus, que está apresentada nas Escrituras, nos Evangelhos e também no livro de Atos. Nós chegamos também a destacar algumas razões pelas quais a igreja deixa de se envolver com missões, a fim de nós avaliarmos ali no nosso coração a nossa própria vida e discernir se nós estamos deixando de nos envolver com a obra missionária, por acaso, por algumas dessas razões. É algo que nós deveríamos estar alertas. São perigos que ameaçam o nosso envolvimento com a obra missionária. Nós também falamos, na semana passada, sobre aquilo que indica que uma igreja local está envolvida com missões. Quando eu poderia chamar uma igreja de igreja missionária? Quando, de maneira simultânea, eu tenho ali no corpo da igreja local irmãos e irmãs que oram por missões, que contribuem com a obra missionária, que enviam missionários também para outros lugares conforme a direção do Senhor. Essas são as manifestações claras de que uma igreja está entendendo o seu papel de evangelizar o mundo, de realizar a obra missionária. E por fim, nós falamos sobre as motivações corretas ao nos envolvermos com a obra missionária. Uma vez que essa não é uma obra que surgiu da iniciativa dos seguidores de Jesus, nem é algo dos nossos dias, mas que nasceu no coração do próprio Deus ao estabelecer a sua igreja, a gente deveria ter as motivações alinhadas às motivações dele para essa tarefa. Nós vimos então que a motivação correta deveria ser primeiro o cumprimento da ordem clara de Jesus que foi deixada nas Escrituras, bem como uma realização, uma satisfação daquilo que nós temos em Cristo, a consciência de que a gente tem desfrutado de algo incrível que é a salvação em Jesus. E o mundo nem sequer sabe que isso existe, necessita disso desesperadamente, nunca nem ouviu falar. Isso deveria nos guiar, deveria nos despertar, nos desafiar aí em direção aos povos. É esperado que nasça em nosso coração o desejo de comunicar para as outras pessoas sobre aquilo que nós temos desfrutado em Cristo. Deus nos ajude, irmãos, a ter compaixão daqueles que permanecem distantes de Jesus. Não conhecem o Evangelho e por isso perecem. Mas, sobretudo, nós fazemos o que fazemos em obediência à ordem de Jesus e servir a Ele vai produzindo em nós uma satisfação por participarmos disso tudo. E hoje eu gostaria de focar a nossa atenção à ocorrência e ao ensino de missões no Novo Testamento. Boa parte desse conteúdo aqui de agora foi preparada com auxílio de um material baseado no livro do autor Harold Cook, que a tradução livre dele seria uma introdução a missões cristãs. Não existe uma tradução oficial desse livro para o português, mas o pastor e missionário da Missão Novas Tribos, Pércio Coutinho, tem uma tradução livre e compilou todo esse material aqui, que foi a base para produzir esse conteúdo. Fica a recomendação para aqueles que leem inglês e desejam se aprofundar um pouco mais no estudo de missões. Bom, nós já falamos aqui que missões não se trata de uma iniciativa dos últimos anos da igreja, e nem ao menos dos últimos séculos. A história da igreja é dividida em 6 eras, 6 períodos, sendo o último período conhecido como a Era das Missões, a Era das Missões Modernas, período da igreja moderna, que compreende o século XVII ao século XX.
E ali se levanta um grande movimento missionário na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, para o resto do mundo. É nesse momento que nós temos William Carey, por exemplo, conhecido como o pai das missões modernas, indo em direção à Índia. Também o David Livingstone, um dos primeiros missionários a explorar o interior da África. A biografia desses homens é de muita inspiração e aprendizado para as nossas vidas, irmãos. Eu pretendo, em breve, apresentar e comentar aqui algumas das biografias missionárias, de missionários do passado, ao tratarmos da questão do chamado missionário. Mas não foi nesse momento, ali da história da igreja, que surgiu a obra missionária. De fato, a história da igreja, depois do século X, a igreja e o Estado se encontravam ali em luta pelo domínio supremo, de modo que o espírito missionário realmente se esfriou um tanto, embora ele não tenha desaparecido inteiramente. A reforma protestante veio para corrigir uma série de desvios da Igreja Universal da época, e nós podemos dizer que por um tempo ela esteve interessada ali em purificar e reorganizar a igreja antes de expandi-la propriamente. Um tempo depois apenas é que nós temos os movimentos missionários ganhando força, começando em 1732 com os morávios. Mas também não foi aí que surgiu a obra missionária. Durante um período de 1000 anos, a partir dos dias apostólicos da Igreja Primitiva do Novo Testamento, o cristianismo ele foi uma instituição muito ativa, muito viva, na realização da obra missionária. A igreja nasceu completamente envolvida com missões, porque, lembrando mais uma vez e destacando, uma das razões de ser da igreja é pregar o evangelho a todos os povos. A grande comissão do Senhor, ela é dirigida aos apóstolos que representavam a liderança da igreja primitiva ali, e ela deveria ser transmitida a todas as eras seguintes, a todos os períodos seguintes da história da igreja. Por isso é que a minha proposta hoje é retornarmos ao início e observarmos ali nas páginas do Novo Testamento a ocorrência e o ensino de missões, e então extrairmos os princípios norteadores para o nosso envolvimento com missões atualmente. O cristianismo é, por natureza, missionário, algo que devemos pontuar antes de mais nada. Deveria ser estranho para nós ver igrejas que não são envolvidas na obra missionária. Ou igrejas que, para compensar sua falta de envolvimento, elas criam ali departamentos específicos de missões, mas que a única preocupação de missões daquela igreja seja a responsabilidade daquele departamento. Não há problemas, eu acredito, em criar um departamento missionário para a organização das atividades da igreja, para esse fim, mas nós deveríamos saber que missões deve ser um assunto de interesse de toda a igreja. Essa é a missão da igreja. Isso é o que nós vemos nas igrejas que nasciam ali em Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, então, entrando nesse assunto de missões no Novo Testamento, eu gostaria de destacar 2 principais pressupostos que são apresentados no Novo Testamento. Os chamados missionários da época, eles eram guiados por essas 2 verdades, pelo menos, ao comunicar o Evangelho. E trata-se de pressupostos que nós deveríamos assumir também. O primeiro deles é o clamor exclusivo do Evangelho. Nós vemos em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O cristianismo verdadeiro, ele não negocia a sua mensagem para se adequar a outras crenças, a outras religiões. O seu clamor, ele é exclusivo. Não há salvação em nenhum outro, senão no nome de Jesus. É isso que o texto nos diz. Nós
afirmamos então, categoricamente, que a única religião verdadeira é o cristianismo. O ecumenismo, essa ideia de que todos os caminhos, todas as crenças, no final das contas, levam a Deus, levam à eternidade com Deus, isso não é verdade, isso não é tolerado no cristianismo, isso não coexiste com o cristianismo verdadeiro. Nós cremos que a única solução para o mundo perdido é o Evangelho. Por isso, o cristianismo busca outros para a sua fé verdadeira através do trabalho missionário. Alguns vão dizer que a grande necessidade dos povos minoritários seja educação, saneamento básico, saúde. É claro que esses assuntos são interesse do movimento missionário também, eles têm o seu espaço, as chamadas ações humanitárias, mas no tocante a produzir vida espiritual, a única coisa capaz disso é a mensagem do Evangelho que nós temos. Isso deveria ser bem claro para nós. Irmãos, cabe nós falarmos aqui também sobre um assunto bastante controverso quando nós falamos sobre missões. Muitos associam o movimento missionário à ideia de colonização, semelhante ao que aconteceu ali no nosso país no século XVI. Entendem então que nós, ao realizarmos a obra missionária, nós estamos levando elementos da nossa cultura, o elemento da nossa cultura que seria o cristianismo, e impondo sobre as outras culturas, semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil com os portugueses em relação aos povos indígenas que viviam aqui, né? Então, naquela época, naquele contexto, a cultura dos portugueses sobrepôs a cultura dos nativos indígenas que habitavam na nossa terra, de modo a enfraquecer as manifestações culturais e religiosas ali daqueles povos. Muito se perdeu com isso. Mas colonização, dentre as suas outras definições, ela diz respeito à dominação de uma cultura sobre a outra. Só que o Evangelho, ele não pertence a nenhum povo ou nenhuma cultura específica. Pelo contrário, nós falamos que o Evangelho, ele é supracultural. Ele é a revelação de Deus a todas as culturas. Portanto, ele está acima de todas as culturas, supracultural. Por isso, missões não se trata da exportação de um elemento da nossa cultura para a cultura dos povos que nós desejamos alcançar. Embora realmente seja praticamente impossível pessoas de culturas diferentes se envolverem e não haver ali uma influência, não causarem nenhum impacto, influenciarem, bem como serem influenciadas, mas a obra missionária, ela é um desejo de Deus em alcançar os povos perdidos, em primeiro lugar, e sobretudo. E não simplesmente levar a igreja nos moldes europeus ou nos moldes americanos que nós conhecemos e temos familiaridade aqui, mas para povos que isso seria estranho, que isso não seria familiar na sua cultura. Nós cremos que à medida que o Evangelho chega em algum lugar, uma igreja nasce ali nos moldes familiares daquele povo. Essa diversidade cultural, ela é destacada no texto de Apocalipse 5:9. Nós lemos que na visão do apóstolo João se cantava um cântico novo, que dizia: Tu és digno, Senhor, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Um cântico será entoado na eternidade, em louvor ao nome de Jesus. E isso vai ser feito, vai ser expresso em inúmeras línguas, inúmeras manifestações culturais. Nós devemos ter cuidado de não associar o clamor exclusivo do cristianismo a uma postura etnocêntrica, ou seja, uma postura preconceituosa, que vê a sua própria cultura como inferior à cultura, às outras culturas, às demais culturas, né? Então, pontuando, quando nós assumimos que a mensagem do cristianismo é a verdade, nós estamos assumindo isso a partir da palavra de Deus que está acima de qualquer cultura. O segundo pressuposto que nós
deveríamos assumir também é a visão da humanidade pelo cristianismo, que também é única. Outras religiões chegam a amenizar o problema do homem, do ser humano, mas o cristianismo, ele não negocia os seus conceitos sobre a humanidade. Ele afirma categoricamente que o homem está perdido nos seus pecados e afastado da presença de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na nossa própria cultura, a gente já lida com a minimização do conceito de pecado pelo mundo afora aí. E ao tratar do evangelho para os povos, isso se torna um pouco mais complexo. Nós nos esbarramos em culturas que possuem conceitos totalmente diferentes acerca do pecado. É comum entre algumas sociedades tradicionais, os chamados povos indígenas do nosso país, que o conceito de pecado esteja associado a uma falha moral apenas, como, por exemplo, a preguiça. Nessas sociedades, apenas aqueles que são preguiçosos diante da sociedade é que são vistos como os verdadeiros transgressores, enquanto muitos outros códigos são quebrados, às vezes até vistos como virtudes, e ali dentro da sociedade está tudo bem. Mas nós devemos ter a consciência clara de que todos pecaram, todos nós somos pecadores, separados da presença do Senhor por conta dos nossos pecados. E, em suma, ligando esses dois pressupostos, nós deveríamos ter em mente que cada homem é um pecador diante de Deus, segundo Romanos 5:12. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, segundo Isaías 59:2. Os textos estão aí na tela, para os irmãos lerem com mais calma depois. Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho de salvação em Jesus Cristo, Romanos 6:23. E há somente um meio pelo qual essa salvação pode ser obtida, que é por meio da fé, segundo Efésios 2:8-9. O maior problema do ser humano é a sua condenação, que os homens procuram incessantemente, sem nem perceberem muitas vezes, é a paz com Deus, é a reconciliação com Deus. Por isso, irmãos, nós devemos ser fiéis à mensagem exclusiva do Evangelho, capaz de trazer reconciliação com Deus. Somente ela capaz de trazer reconciliação com Deus. Agora eu gostaria de olhar para a vida e para o ministério de Jesus Cristo no que diz respeito a missões. Nós poderíamos dizer que Jesus era alguém totalmente interessado em fazer conhecido o Evangelho entre os povos. Vejamos, por exemplo, o propósito da sua vinda. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós poderíamos pensar que o precursor do movimento de sair da sua terra para ir até outro lugar, anunciar a salvação, é o próprio Cristo. Cristo não só veio para anunciar a salvação, mas concretizá-la definitivamente. Mas não é interessante pensar que Cristo saiu, deixou a sua glória para vir habitar aqui nesse mundo, para viver entre nós por amor daqueles que desesperadamente necessitavam da mensagem que ele anunciava? David Livingstone disse certa vez: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus fez do seu único filho um enviado ao mundo para salvar os perdidos. Olhemos também para o caráter da vida de Jesus. Mateus 9:35-36 diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. São em relatos como esse que nós percebemos o interesse de Jesus por toda
a humanidade. Uma verdadeira compaixão movia o coração do Senhor enquanto Ele lidava ali com as multidões. Deus nos ajude, irmãos, a termos essa mesma compaixão ao tratarmos com as pessoas pelo mundo afora que ainda não conhecem o Evangelho. Vamos olhar também para o objetivo do ministério terreno de Jesus, que era claramente expandir a mensagem de modo que todos conhecessem. Jesus preparou, enviou os seus 12 discípulos para, ainda ali no início do seu ministério, de 2 em 2, no texto de Mateus capítulo 10, e em Lucas 10 também, os 72 que foram enviados de 2 em 2. Nós lemos: por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. E por fim, a grande comissão, que está apresentada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. Nós já lemos aqui e comentamos na semana passada. Basicamente, são as últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Eu diria as mais importantes, aquilo que Jesus queria que ficasse realmente marcado na vida e no coração dos discípulos que tinham caminhado com ele por 3 anos, pelos últimos 3 anos. Então, essas últimas palavras diziam respeito à tarefa de pregar o Evangelho entre todas as nações. Nós lemos em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, concluindo, Jesus foi alguém que em toda a sua vida, no seu propósito de vir até aqui esse mundo, no caráter do seu ministério, alguém que exalava missões, alguém que exalava o propósito de fazer conhecida a mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Eu gostaria de olhar agora também para o Espírito Santo relacionado à realização da obra missionária. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental na obra missionária. O alcance cada vez mais abrangente da missão da igreja de expandir o Evangelho é, com certeza, atribuído à obra do Espírito Santo realizada na vida das pessoas que serviam a Deus dessa forma. O Espírito Santo ele faria com que os discípulos se lembrassem dos ensinos de Jesus, como nós lemos em João 14, 26, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, ele disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Em Mateus 10, nós lemos que os 12 foram enviados ali, e os 72 em Lucas 10, as cidades e os povoados adiante de Jesus. E dentre tantos ensinos, Jesus tinha treinado os seus discípulos para expandir o Evangelho, a princípio em Israel e depois por todo o mundo, depois da sua ascensão. A vinda do Espírito foi fundamental para que todas aquelas instruções de Jesus fossem trazidas à memória dos discípulos quando eles mais precisassem, sem dúvidas. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Alguém disse que o livro de Atos, na verdade, é o livro dos Atos do Espírito Santo. Nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas nós poderíamos dizer também que são os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, porque a narrativa desse livro nos aponta que os feitos ali dos apóstolos para o avanço do Evangelho é feito totalmente na capacitação do Espírito Santo. Em Atos 2, aconteceu algo surpreendente. Algo sobrenatural até mesmo para nós e para todos que estavam ali, com certeza, na ocasião. O texto relata a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e uma manifestação sobrenatural sucedeu ali, essa situação. Havia naquela situação 16 nações representadas, pessoas de 16 nações ali representadas. Trata-se de todo o mundo conhecido da época. O mapa aponta ali todas as regiões que o texto menciona que haviam representantes naquele dia
em Jerusalém. Era um momento de celebração em Jerusalém e todos estavam concentrados ali. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de modo que cada um podia compreender o que era dito, mesmo sendo de diferentes nações, diferentes idiomas. A mensagem do Evangelho foi pregada ali por Pedro, naquele contexto, depois o texto relata também. E isso indica para nós que o Evangelho deveria ser levado para além das fronteiras de Israel. Antes de Paulo e dos seus companheiros chegarem ali em Roma, por exemplo, já havia uma igreja em Roma. O Evangelho já estava ali, e isso provavelmente se deve ao que aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém. Pessoas de Roma provavelmente ouviram o Evangelho ali naquele dia e retornaram para suas terras para levar aquela mensagem. Por isso que nós dizemos que a descida do Espírito Santo foi o impulso para missões estrangeiras, para missões além das fronteiras ali de Israel. A partir desse momento da descida do Espírito Santo, o movimento de anunciar o Evangelho se tornou muito mais intenso, como nós podemos ver no livro de Atos. Existem muitos exemplos da atuação do Espírito Santo no trabalho missionário. Um desses exemplos claros foi a direção do Espírito Santo ao evangelista Filipe, em Atos capítulo 8. Ali nós lemos que Filipe foi direcionado por Deus para se encontrar com um eunuco etíope. Ele tinha viajado ali para Jerusalém, estava retornando para sua terra. Era um homem que estava lendo as Escrituras na parte do profeta Isaías. E ele não compreendia o que ele estava lendo. E no versículo 29, nós lemos que o Espírito Santo disse a Filipe naquele momento: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Você deve se lembrar que no início do livro de Atos, em que a igreja permaneceu ali em Jerusalém por um tempo, mesmo após a descida do Espírito Santo, eles não tinham entendido ainda que a mensagem do Evangelho deveria ser levada para as outras regiões. Uma perseguição que é narrada no capítulo 8, que finalmente sucedeu ali a dispersão dos crentes para a região da Judéia e da Samaria, e depois, nos capítulos seguintes, para os confins da terra. E apesar, então, dos ensinos de Cristo, apesar de Cristo ter deixado bem claro que os discípulos seriam testemunhas da vida e da obra de Cristo, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, o Jesus Cristo já tinha deixado isso claro, o escopo, o alcance da expansão do Evangelho, mas aparentemente a igreja ainda não via que o campo de atuação deles era o mundo todo. Então ela foi conduzida passo a passo ali ao seu ministério missionário mundial, além das suas fronteiras, através do Espírito Santo. Vamos ver mais alguns atos em que o Espírito Santo é responsável por dirigir as pessoas, por direcionar na vontade de Deus ali. Nós podemos destacar quando Pedro prega a Cornélio, por exemplo, no capítulo 10. Cornélio era um oficial romano, gentil, ele era temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho, né? Não conhecia o que tinha sucedido ali em Israel. Certo dia, ele teve uma visão em que o anjo do Senhor pedia para que ele levasse Pedro até a sua casa. A mesma coisa aconteceu no mesmo momento com Pedro. Ele teve aquela visão do lençol com os animais dentro, e Deus revelou para ele que o Evangelho, ali naquela visão, ele estava revelando que o Evangelho também era para os gentios, não apenas para os judeus. E quem estava por trás de tudo aquilo, quem estava guiando tudo aquilo, nós vemos no versículo 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei.
No capítulo 11 de Atos, nós vemos que uma igreja nasceu ali em Antioquia, após aquela perseguição do capítulo 8. Foi ali que surgiu o termo cristão. O texto diz que a mão do Senhor estava ali com eles, muitos crentes, muitos creram e se converteram ao Senhor, muitos crentes se formaram ali. E em determinado momento, Barnabé, que era de Chipre, chega ali em Antioquia para animar e para encorajar aqueles crentes a permanecerem fiéis ao Senhor. E veja como Barnabé é descrito pelas Escrituras. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Mais uma vez aqui, o Espírito Santo está presente na tarefa de expansão do Evangelho. No capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo ele escolheu dentre os crentes da igreja de Antioquia 2 irmãos para uma obra específica. E ele dirigiu a igreja, por meio do jejum e oração, a enviarem Barnabé e Saulo para aquilo que nós conhecemos como a primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 13 de Atos. E o texto diz no versículo 2: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O avanço do Evangelho certamente trouxe alguns transtornos e constrangimentos. A obra missionária vai sempre encontrar algumas barreiras. E foi preciso ali, no contexto da igreja primitiva, que líderes da igreja de Jerusalém intervissem, se reunissem num concílio para tratar algumas questões que surgiram em meio da pregação do evangelho na Antioquia. E depois de muita discussão, os crentes ali deliberaram quais seriam os procedimentos que a igreja deveria tomar e com a orientação do Espírito mais uma vez. Olha só o que é dito no versículo 28 de Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E daí o texto segue falando quais seriam os procedimentos, as exigências da igreja a partir daquele momento. E por fim, depois daquele concílio em Jerusalém, já na segunda viagem missionária de Paulo, o evangelho começou a chegar nas regiões da Ásia Menor. Paulo e os companheiros dele tinham a pretensão de percorrer toda aquela região ali da Ásia com o evangelho, mas eles acabaram indo parar na Macedônia, na região da Grécia antiga ali. E vejamos o que aconteceu. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, são várias as ocasiões em que a direção do Espírito é clara ali no Novo Testamento. Não é para ser diferente na realização da obra missionária nos nossos dias, irmãos. Nós fazemos o que nós fazemos debaixo da orientação do Espírito Santo. Nenhum missionário é um super-herói por si mesmo. É o Espírito Santo que capacita e que guia essas pessoas para a realização dessa tarefa. Falando um pouco agora dos 12, os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, nós temos poucas informações no Novo Testamento sobre o ministério desses 12 apóstolos, além do livro de Atos propriamente. Porém, a tradição aponta que Tomé, ele foi para o sul da Índia, e ali ele estabeleceu uma igreja. Nós também
Sabemos, de acordo com a tradição, que Mateus foi para o Egito e para a Etiópia, e existem outras tradições a respeito dos 12. Algumas são significativas, plausíveis, outras não. Possivelmente são apenas imaginações que foram surgindo mais tarde. Mas, de todas as evidências que existem, o que nós podemos dizer é que todos os apóstolos, exceto Tiago, parecem ter se tornado missionários estrangeiros. Tiago é mencionado como um dos líderes mais influentes ali na igreja em Jerusalém. Ele aparece em destaque no Concílio de Jerusalém, no versículo 13, é ele que toma a palavra ali no capítulo 15, que relata o Concílio de Jerusalém. Então, Tiago parece ter se tornado um líder influente em Jerusalém, mas todos os outros parecem ter se tornado missionários estrangeiros. Além dos 12, o Novo Testamento ele menciona outros nomes de missionários. O mais conhecido e aquele de quem a gente tem muitas informações é Paulo. Paulo teve muitos companheiros no seu ministério, como Barnabé, João Marcos, Silas, Timóteo, Tito, Lucas, Apolo, Áquila, Priscila, Demas, Tíquico, Epafrodito e outros. Eles são mencionados no livro de Atos e também nas epístolas que foram escritas por Paulo às igrejas. Além disso, nós também estamos certos de que houveram muitos missionários da época do Novo Testamento que levaram o Evangelho e por todas as regiões, por todas as partes, e nós nem sabemos qual é o nome dessas pessoas. Nós não sabemos quem foi que pregou o Evangelho em Roma, por exemplo. A mesma coisa nas outras duas grandes cidades do Império Romano, que era Antioquia e Alexandria, no Egito. Nós apenas sabemos que já existiam igrejas ali, mas não fazemos ideia quem foi que levou o Evangelho, a palavra de Deus, até aquelas regiões. Igrejas foram estabelecidas nesses lugares, mas os responsáveis por aquele trabalho, aqueles que estiveram à frente daquele trabalho, permanecem desconhecidos por nós. Concluindo, então, o Novo Testamento é um livro caracteristicamente missionário. O cristianismo ele é, por natureza, missionário. Algumas pessoas na igreja realmente têm mais interesse em missões do que as outras, e por isso elas são chamadas de as responsáveis por missões ali. Mas, enquanto a igreja como um todo não reconhecer que o trabalho missionário ele é a vida da igreja, todos os esforços eles podem ser frustrados. Nós teremos uma seara imensa, cada vez maior, e trabalhadores sobrecarregados. Recentemente, a Missão Novas Tribos do Brasil publicou nas suas mídias sociais uma estatística que foi publicada por diferentes organizações, uma delas americana, chamada The Traveling Team, e as estatísticas apontam que existem 89 mil cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Apenas 0,03% da renda familiar, da renda da igreja seria suficiente para alcançar todos os povos do mundo. A igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos financeiros necessários, 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. A seara sempre será grande, os ceifeiros sempre serão poucos. É assim desde os tempos do ministério de Jesus, aqui na terra, como está registrado em Mateus 9, 37. E é uma verdade ainda dos nossos dias. Mas, ao olhar para trás na história, a gente pode perceber que Deus agiu e que Ele age poderosamente por meio dos poucos que se colocam ali nas suas mãos para realizar a obra missionária. O irmão parceiro da Missão Novas Tribos também, o missionário José Marcos Braga, ele disse o seguinte: missões têm sido o grande interesse de poucos, mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos.
Assim tem sido, pela fidelidade e graça unicamente de Deus. A verdade é que quando nós nos envolvemos com o trabalho do Senhor, nós começamos a perceber que imenso privilégio nós temos em participar dessa obra. Além de uma ordem a ser cumprida, nós nos sentimos realizados também, porque nós vemos que o pouco que nós temos, o pouco que nós somos, o Senhor usa e usa muito bem para os seus propósitos ali na sua seara. Então, irmãos, o encorajamento que eu gostaria de deixar por fim é participe da obra missionária. Muito obrigada pela sua atenção. Nós falamos hoje sobre o ensino de missões no Novo Testamento. Se Deus permitir, então, na semana que vem, nós vamos tratar do ensino e da ocorrência de missões no Antigo Testamento. Até lá!